Já que a gente está falando dos anos 80, o que vocês acham de Jokerman? Que é a música que mais, quando eu penso no Dylan dos anos 80, Jokerman me vem na cabeça. O que vocês acham dessa canção? Eu acho, por exemplo, que era uma maravilha pensar que isso tocava no rádio, cara. Isso tocava no rádio. Tu ligava, saía com o teu carro e eu via Jokerman tocando. Sim, isso é uma coisa que hoje não teria espaço no mundo de hoje para uma música como Jokerman, eu falando em rádio, né? Porque a música é sensacional. É uma música totalmente dylanesca, com referências a tantas coisas, enfim. Para mim, é uma simbologia do Dylan. O clipe é cheio dessas referências. Né? Cheio, aham. Para mim, a música. Tosco, mas que funciona pra caramba, né? Que fala exatamente sobre isso, né? Sobre esse monte de referências que a letra traz. Porque o Dylan. Fora que é ele, né? Fora que o Jokerman é ele, né? É ele, sim. E eu penso, assim, quando a gente fala de Dylan nos anos 80. Divide muitas opiniões, que muitas pessoas acham uma fase muito mais obscura, assim, não, mas Jokerman é uma música do Infidels, né? Eu não sei se pronuncia assim, meu inglês é meio capenga. Infidels. E teve uma versão depois ali na turnê do Caetano Veloso, do Circulador, que eu gosto daquela versão. Eu acho muito boa a versão. E é uma canção muito emblemática do Dylan. Eu achei que o Márcio tivesse conhecido Dylan antes de mim, cara, porque ele é um ano mais velho que eu, né, Márcio? Eu tô com 50, você tá com 51, né? Mas o Márcio é meio retardado. Márcio é meio retardado. Eu comecei a ouvir Dylan com 7, 8 anos de idade, cara. E para uma criança, o Dylan não é muito palatável, principalmente porque eu não sabia. Tu quer que eu chame as minhas 3 filhas e os meus 3 netos para tu ter a ideia clara do que crianças pequenas acham de ouvir Bob Dylan todos os dias, todo o tempo? Mas eu fui muito influenciado por 3 primos mais velhos, assim, que a gente foi criado junto e tudo, e o meu primo do meio, que também é jornalista, o Nelson Carlos, ele era muito fã de Bob Dylan. E eu pegava aquela coletânea azul, que tem o tom mais azul. Hits, volume 2. Sim. O primeiro também, que tem um tom azulado. O primeiro. O primeiro. Sim, claro. Cara, não, é que o primeiro no Brasil saiu com a capa do segundo, por isso que eu... sim. Cara, eu amava aquilo, eu gostava demais. E uma coisa que as pessoas... que quem não gosta de Dylan implica um pouco, que é o timbre da voz dele e tudo, era o que mais me chamava a atenção, era o que eu mais gostava. Porque eu sentia uma identidade ali, era diferente das outras coisas que eu ouvia. E isso que realmente me fascinava. Aí, claro, na adolescência, nos anos 80, quando eu abri ainda mais a cabeça, vieram mais referências. Abriu como, hein? Como é que tu abriu a cabeça? Machado. Jaci. Eu não. Jaci. Mandou bem. Jaci. Ele abriu a cabeça com Machado de Assis. E eu comecei a procurar e traduzir as letras, cara, e assim, era diferenciado, assim, se traduzir músicas pop americanas, muitas não são grandes coisas. A gente, graças a Deus, é bem servido de letristas, né? Chico, Caetano, Gil e tal, falando na galera da MPB, né? Mas Renato, Cazuza. A gente tem uma preocupação com a letra na música. E o americano... não tanto, assim, acho que até o inglês um pouco mais. E o Dylan é um exemplo clássico disso, dessa realmente preocupação com a mensagem. É o cara, falando sério, né? Porque nós somos fã, né? É o cara que botou a vara lá em cima e ninguém ultrapassou, né? Ninguém. Ele influenciou. Inclusive, ele colocou o pop em outro parâmetro, né? E, tipo, depois de Dylan, os cantores, compositores, vamos dizer assim, foram desafiados, né? Antes disso, aquela história de timpanale, todo mundo gravava as canções de uma panela do diabo que rolava dentro da música pop norte-americana, e o Dylan rompeu com isso, né? Sim, e é muito louco, porque anos depois, ele volta pro timpanale, nessa fase meio recente de Crooner, né? E grava Frank Sinatra, né, cara? Um cara que eu aprendi a odiar graças a ele, que eu ainda odeio, porque eu, ao contrário dele, eu sou de esquerda militante, não sei vocês, né? Mas eu sou de extrema esquerda. E aí, de vez em quando eu dou umas recaídas pro centro, mas ainda... Não, falando sério, o Frank Sinatra, se você estuda, o Frank Sinatra é muito escroto, né? Muito escroto, é tipo imperdoável, né? Ligado com a máfia, cara, é um cara sórdido. Um cara sórdido, ligado àquele cassino ali de Cal Niva, o Lake Tahoe, né? Poderia ser personagem do Poderoso Chefão, então vai te fuder, Frank Sinatra. E aí o velho
o Dylan, que não era velho, que é o cara, eu pus um fim em Tin Pan Alley. Para quem não sabe o que é Tin Pan Alley, é uma fábrica de produção de canções perto da Broadway, ali, uma travessa, onde os compositores compunham para os cantores gravar. O Bob Dylan é o cara que rompe com essa história de que o cantor é um e o compositor é outro e desconhecido. Ele se torna, não o primeiro, óbvio, até os ídolos dele todos eram assim, o Guthrie, o próprio Chuck Berry, né, que é a essência do rock and roll, né, que faz letras cinematográficas. Concordo com o que o Sal falou, que no início do rock and roll não há grandes letras, com exceção do Chuck Berry, né? Porque Sim. O Little Richard, por exemplo, é uma delícia, mas é uma onomatopeia, né? Blip, blop, blub, blub, blum. Exatamente. Não tem nada para dizer, tendo tudo para dizer, né? Diz tudo sem palavras. O Chuck Berry não, né, cara? Parece uma traveling, né? Músicas de carro, músicas espetaculares, com letras espetaculares. O Bob Dylan é herdeiro de uma tradição do Led Belly, do Woody Guthrie, né, do Cisco Houston, de grandes letristas e compositores, mas isso não entrava no mercado. Ele é o primeiro cara que rompe no mercado virando singer-songwriter. E aí ele diz, botei uma pá de cal no Tin Pan Alley, né? E da onde vinha muito do Frank Sinatra. Daí, 40 anos depois, ele vai lá fazer um boquete no Frank Sinatra triplo. Não, e não bastasse gravar um disco, ele gravou 3 em um triplo. Putz. Eu joguei fora. Eu até engoli o primeiro, Shadows in the Night. Os outros 2 eu não consegui, cara. Eu queria só fazer uma pausa aqui na live, porque o Matheus se declarou para você, Peninha. Matheus? Olha que lindo, Matheus. Matheus, manda aí uns nudes e o telefone. Mas eu preferia que fosse a Mateusa, mas em todo caso, tudo bem.